E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomed Express. Sejam bem-vindos. Olá para você que está ouvindo esse episódio do Biomed Express. Aqui quem tá falando é o Bruno. E aí galera, sejam então bem-vindos a mais um episódio do Biomed Express. E eu não tenho frase nenhuma, eu só quero dizer pra vocês tomarem muito cuidado a partir de agora. E aí, aqui quem fala é o Rogério e esse pode ser o último Biomedcast. Ah, cara, tô com medo, cara. O tema é tenso, por isso que a gente mudou a entonação, acho que o pessoal tá estranhando aí, mas nós hoje, você que já leu o título, você que baixa automaticamente através do feed, não viu o título ainda, só tá ouvindo, hoje o tema é bem tenso mesmo. A gente vai falar sobre as 5 armas biológicas mais perigosas do mundo. A gente resolveu mudar um pouquinho o formato do Express. A gente, na verdade, isso vai ser recorrente a partir de agora, né? Vou fazer uma breve introdução só para vocês terem uma noção. A gente vai mudar um pouquinho, a gente não vai fazer falar apenas das notícias mais recentes, né? A gente quer fazer também algumas listas de curiosidades, enfim, para também variar um pouco. Acho que o público pede bastante isso, certo? Vamos começar então. As armas biológicas são uma das mais sérias ameaças à paz do século XXI, afirma o biofísico Steven Block, da Universidade de Stanford, na Califórnia. Estimativas feitas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na década de 70, equiparam o efeito de 1 tonelada de carbúnculo ao de 3 bombas atômicas. O cenário seria diferente, mas não menos aterrorizante. Começando por hospitais lotados e poucas vacinas disponíveis para os milhares de pacientes atingidos. Levaria dias para o agente infeccioso ser identificado. Plantas e animais também seriam contaminados, mas o bombardeio biológico deixaria as cidades intactas, diferente de um bombardeio nuclear. O mundo sofreria um ataque invisível, sem cor nem cheiro. Pois é, galera. Então, esse é um panorama que a gente imagina, né? Com o advento das armas biológicas. E aqui a gente vai trazer, vamos fazer um top 5 das armas biológicas. E eu vou começar aqui com o número 5. Solta a vinheta aí, Bruno. Número 5. Botulismo, Clostridium botulinum, toxina botulínica. O contágio se dá por alimentos, enlatados em geral, por meio de uma toxina liberada pela bactéria. A doença é causada pela presença dessa toxina no alimento e não pela bactéria, que não sobrevive dentro do corpo. A taxa de mortalidade, cerca de 65%. Número 4. Magnaport grisea, conhecida como um fungo da brusone do arroz, é um fungo patógeno vegetal que causa uma importante doença que afeta a planta do arroz. Pode não parecer tão perigosa, mas em países menos desenvolvidos, com poucos recursos de saúde e que possuem o arroz como alimento base, pode ser devastador. Número 3. Peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis. Transmitido do rato para o homem, tendo a pulga como intermediária, provoca uma inflamação e ruptura dos gânglios linfáticos, progride rapidamente, levando à insuficiência respiratória e, em seguida, à morte. Número 2. O carbúnculo ou anthrax, causado pela bactéria Bacillus anthracis, é um dos mais cotados para a guerra biológica. Contamina pela ingestão, inalação ou contato com os esporos. A forma gastrointestinal e pulmonar são as mais graves, provocando a morte em poucos dias. Número 1. Vírus Quimera, o pior dos pesadelos. Um vírus híbrido capaz de destruir a humanidade. Os soviéticos foram os primeiros a tentar produzir um vírus Quimera. Metade varíola, metade ebola. De 1970 a 92, 60 mil soviéticos estavam envolvidos na pesquisa e teste de armas biológicas. Será que os experimentos deram certo? Esperamos nunca saber. Isso aí, galera. Galera. Tenso. Tô tenso tô aqui, tenso velho, aqui também. Porra, foi difícil gravar isso aqui, hein? A gente acabou não falando de todas as possíveis armas biológicas, até pelo limite de tempo, né? Mas assim, foi a escolha nossa mesmo, essas 5 que a gente acredita que sejam mais perigosas, né? Pois é, exatamente. E eu acho que umas que as pessoas devem até ficar meio assim, né? Da onde veio isso, né? Que seria a Magnaport grisea, né? Um fungo, mas se você for ver, cara, você imagina então essas cidades, né? Esses vilarejos que
se alimentam, basicamente a alimentação é arroz. Se você então tem algum tipo de ataque, né, alguém quer fazer alguma coisa ali, dizem que a mortalidade chega a 98% se eles não tiverem nenhum tipo de condição de tratamento e tal. Então é uma coisa devastadora e que a gente acaba que não pensa muito hoje em dia. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, né, Estados Unidos e União Soviética, cada um do seu lado ali desenvolveu esse tipo de arma biológica como antiplanta, né, justamente para eliminar as plantações e tal, e acabar causando inanição nas populações alvo ali, né. Então acho que não é... Imagina se a arma biológica sai do controle e começa a devastar várias plantações próximas, né? Eu acho que quando a gente fala em arma biológica, a primeira coisa assim que a gente lembra é do antrax, né? Que foi o bem recente, né? Em 2001, um ataque lá nos Estados Unidos, consequência de envelopes contaminados. Então, assim, foi bem assustador, né? 5 pessoas morreram. É bem tenso, né? Imagina você abrir uma cartinha ali. Pensar que tá dentro do envelope, né? Hoje em dia a gente já não sofre tanto com isso. Tem pouco e-mail que chega. Aliás, pouca carta que chega. Aí é outro tipo de... O grande problema do anthrax, né? Eu lembro que lá quando tava nos Estados Unidos, inclusive na disciplina de microbiologia médica, era bem falado, porque pouca quantidade de bacilo, né, dele já é capaz de matar. Então, os bioterroristas, né, que são chamadas as pessoas que fazem esse tipo de atentado, eles conseguem, a partir de engenharia biológica, eles conseguem reduzir e concentrar, né, esses bacilos em um pó. Eles fazem uma espécie de pó branco. E então eles conseguem colocar dentro de cartas, e que foi então, lá em 2001, teve esse caso, que foi enviada cartas lá para o Congresso americano e para vários outros grandes políticos, né? Então, inclusive alguns acabaram se contaminando com isso. E inclusive vale a pena dizer como uma curiosidade, dentro do carro do Obama, dentro do carro do presidente dos Estados Unidos, existe um frasco com antídoto para anthrax. Isso é bem interessante, porque se não for controlado assim logo após a exposição, né, os riscos de morte são muito grandes, mas se ele for né, tratado rapidamente, tem grandes chances, dependendo do tipo de contato que você teve, porque o anthrax ele pode ser pela via inalatória, até pela via oral e pela pele também, né, que ele causa feridas. Então isso é tratado como um assunto muito sério. Invisível, né? Não tem, é difícil você detectar que ele tá numa carta, né? Um pozinho qualquer ali, né? Pode ser uma quantidade verdade, muito pequena, né? Aquilo, Eles colocam como se fosse um dispositivo que na hora que abrir, né, ele consegue jogar aquele pó de baixo pra cima, fazendo com que a pessoa tenha mais chance de inalar. Então, cara, você imagina, como a gente falou, né, o mundo ele não sofreria nenhum problema, não teria cor nem cheiro, né? É uma coisa invisível. Imagina agora, então, criar um novo, né? Metade varíola, metade ebola. Pensa no caos que causar, né? Nossa, velho. Eu sei que é meio difícil juntar 2 vírus, assim, né? Mas vai que, né? Vai que... são 2 doenças que a gente não tem imunidade nenhuma, né? E são extremamente letais, né? Aí você imagina que ele pode limpar uma população em poucos dias. Pois né? Mas sabe uma coisa que eu fico pensando também? Acho que, às vezes, o fato de ser muito virulenta, ela poderia até ser meio que autolimitante, né, meu? Não sei. Existe essa diferença. né? Mata tão rápido que não tem nem como passar pra frente. Mata tão rápido que não consegue passar pra frente, É autolimitante mais ou menos, né? Quanto tempo a gente tá tendo ebola lá na África e a gente não consegue exterminar, né? Se for numa população menor, né? Numa vila, numa aldeia, é mais fácil de controlar. Tanto que é muito discutido que todos esses, por exemplo, se você colocar vírus quimera, tem um monte de teoria da conspiração dizendo que os Estados Unidos, por exemplo, a Rússia, eles já criaram vírus desse tipo, né? O que acontece é que eles usam, né, várias técnicas de engenharia biológica até para retardar isso que a gente falou agora, para fazer com que os sintomas, quem sabe, ser muito letal, só que demorar um pouco pra pessoa acabar não morrendo e não transmitindo. Então, fazendo com que, a pessoa demore 2 dias até sentir os sintomas e morrer. Então, em 2 dias ela consegue passar, se for no caso de um vírus, né? E né, infectar o maior número de pessoas, porque que é isso que os bioterroristas eles querem. Agora, mas pensando assim, gente, na realidade que a gente tem agora, de ataques terroristas, de grupos independentes que talvez não tenham acesso assim a grandes armas de destruição,
a gente pode chamar a atenção do Clostridium botulinum, né? Que não é tão difícil assim de ser obtido e manipulado, né? Então, mesmo um grupo independente... A gente vê em qualquer lugar aí tem gente utilizando. Inclusive, acidentalmente, né? Contamina a comida e tal, né? Agora, o Botox. Se o cara pega um frasquinho de Botox e joga numa salada, ele consegue matar uma pessoa, Rogério? Se a pessoa consumir. Acho que sim, cara. Mesmo a concentração muito baixa. Com certeza. Faz um efeito bem devastador, assim, Pois cara. é. Agora, não sei exatamente qual que é o nível ali de concentração que acaba... É melhor a gente nem inibindo. falar muito disso, porque vão Pois prender é. a gente. A gente vai estar ensinando a galera a fazer bioterrorismo. Eu sei que é da ordem de nanogramas ali, a gente consegue matar alguém. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos ver o que vocês acham nós queremos a opinião de vocês desse formato diferenciado. A gente pegou um tema mais denso, mais pesado. A gente tentou jogar o clima lá pra baixo mesmo, pra vocês tentar colocar vocês no clima desse tema tão tenso, né? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou, galera. Valeu aí por ter escutado e até o próximo Biomedcast. Valeu, galera, e tomem cuidado. E aí, galera, eu queria ter falado da peste bubônica, mas um Tchau. pouco não deu tempo. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau. Acabou.